Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Direito Administrativo. O meu nome é Danilo Moura e eu vou te apresentar a matéria de Direito Administrativo de uma forma muito diferente. Você vai ter contato hoje com o conteúdo que vai te ajudar na tua aprovação em qualquer concurso, com ênfase aí nos concursos do momento, CFO, Polícia Penal, Polícia Militar, e você está se preparando para o CNU. Você está se preparando para qualquer concurso que tenha matéria de administrativo, eu te garanto que depois que você imergir conosco aqui no projeto, da forma que eu vou te passar, você não vai mais errar uma questão sequer de direito administrativo. Vou te apresentar rapidinho e vou te mostrar como é que tu vai fazer. Antes de começarmos o nosso curso, eu vou te pedir para tu baixar o material que está disponível para você. O material está tudo em branco. O material onde nós iremos completar juntos, e este material vai ser o início do teu caderno, tá bem? Eu imagino que eu gosto de estudar, né, da seguinte forma: eu construo contigo aqui o teu caderno, tu pega o teu caderno, robustece ele com muitas questões, depois constrói o que a gente fez no teu próprio caderno, da tua forma, como tu quiser, e aí é só fazer o teu concurso, ir lá e botar lá, ó, obrigado Danilo, porque mais uma questão que eu acertei estava lá no seu material, e eu te garanto, o material está muito completo. Então você que chegou aqui agora, antes de qualquer coisa, pausa esse vídeo, vai lá, baixa o seu material, imprime ele e volta. Mas se você já fez isso, então vamos entrar, vamos imergir nesse novo universo. Eu vou te mostrar aqui como é que funciona o nosso material. Apareceu para você, né? Deixa eu ver de que lado foi. Do lado de cá. Do lado de cá, apareceu para você aí o mesmo material que está na sua mão, só que todo preenchido. Eu vou estar te explicando, né? E aí eu vou dar um tempo para que você pause e preencha o seu material. Vou te pedir, a princípio, para você não preencher o material enquanto a gente está conversando. Por quê? Porque ao preencher e só me ouvir, você pode perder um fator de entrada, né, de conteúdo, que é a visão, né? Eu vou circular às vezes, olha só, esse bonequinho se conecta com essa cadeira nesse lugar e você está aqui copiando. Isso pode atrapalhar a sua preparação, o seu estudo. Então, quando eu falar, gente, pausa o vídeo agora e copia o que eu falei. Você dá pausa no vídeo, copia o que eu falei, play de novo e nós seguiremos. Combinado assim? Olha só, eu garanto a você que depois de completar isso aqui, nós iremos acertar todas as questões de organização administrativa. Se você quiser fazer questões, e tem um site de questões, massa. Mas se você quiser um módulo completo, contendo questões separadas por aula, eu providenciei e vou deixar com vocês o link deste módulo. Se quiser uma preparação direcionada com questões, o módulo vai estar disponível no site do Projeto Quadrivium, www.projetoquadrivium.com.br, e eu vou deixar aqui embaixo o link para que você possa acessar, tá bem? Então já imprimi o material, tá tudo pronto aí. Se você já pegou o módulo, beleza, logo depois daqui vai fazer questão, tá bom? Então vamos iniciar. Bem, o tema é direito administrativo. E administração, administrar, é o nosso ponto de partida. Para você, o que é administrar? Você administra alguma coisa? Ah, Danilo, administro sim a minha casa. Administro a minha vida. Quando você não faz, o vizinho faz, né? Administra alguma coisa na sua vida ou no seu ambiente. Você é pai de família, administra seus filhos, sua esposa, sua casa, seu trabalho, a esposa administra sua casa, seu marido e por aí vai. Então, a gente lida com a administração todo santo dia. E administrar, vem lá da origem, né? Ad manus traer, ou para outros, ad mais ministro, né? Ambas as ideias envolvem a noção de hierarquia e subordinação e distribuição de competência. É você, por exemplo, eu administro bem a minha casa, então eu vou estabelecer hierarquia. Pode o seu filho falar, meu pai, eu chego 1h da manhã, viu? Me espere. É assim que funciona? Como diria no militarismo, mijo não sobe escada. O poste não mija no cachorro.
Para que haja uma boa administração, é necessário que todo mundo que está envolvido na administração perceba que existe um caminho hierárquico, hierarquia e subordinação. E logo depois, distribuição de competências. Eu vou hierarquizar e vou dizer, meu filho, você estuda, porque o objetivo da família é que você passe num bom concurso, é que você vire um médico, um advogado, um professor, um artista, ou o que seja. Então, a família vai tentar administrar o andamento da família, dando a você a sua função, distribuir as competências, estabelecer hierarquia. Estou falando de administração, administrar. Isso a gente vê em todos os lugares. O nosso assunto que está no nosso edital é direito administrativo. É o direito, é a parte do direito que estuda a administração. Essa administração não é a administração da sua casa, não é a administração do emprego que você está, salvo se você for servidor público, certo? É a administração pública e tem todas as nuances de administração pública. Então você não vai ver, por exemplo, um gestor público comprando aquilo que ele quer, da forma que ele quer para a administração. Porque aquele negócio, aquela coisa não é dele, é pública. Existem regras para que um tenente, um coronel, um major, para que um diretor-geral da Polícia Civil, para que o diretor do presídio, para que o presidente, para o governador obedeçam. E se eles desobedecerem, eles serão prontamente punidos. E, Danilo, quais são as diretrizes que essa galera tem que tomar para que não seja punido? Aí vem a ideia do direito administrativo, a construção do que é o direito administrativo. Esse material que eu apontei aqui para vocês do lado, eu trouxe para vocês nessa parte superior aqui, tá vendo? O conceito desta daqui, que vai ser uma das doutrinadoras que vai nortear o nosso estudo, né? Aqui eu tenho uma imagenzinha de desenho, né, para homenagear a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que é um dos maiores nomes do Brasil quando se diz respeito a direito administrativo. Mas não tem só ela não. Nós veremos aí nas próximas páginas conceitos como o professor José dos Santos Carvalho Filho, professor Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello, muitos dos professores que compõem a doutrina brasileira do direito administrativo. Então vamos estudar agora. Faça o que, Danilo? Procura as pessoas que antecedem, que já escreveram alguma coisa. A professora de Pietro, ela foi procuradora-geral do Estado de São Paulo, aposentada, e professora da USP, né? E é escritora de diversos livros. E dentre eles, um que eu costumo ler e tenho como livro de cabeceira e fica uma dica para você que está estudando para direito administrativo para mestrado, doutorado, ou para fazer concursos de magistratura, de analista, que requeiram uma profundidade maior, e você já tem o que a prova está te oferecendo para que você possa ganhar um arcabouço maior teórico da parte de prova oral, é bom você ler esses livros. Se você não se encaixa nisso e está aqui apenas para estudar para o concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da PRF, não precisa comprar o livro dela para ler. Se você quiser, beleza. Mas você precisa só pegar este conteúdo, construir ele junto comigo, copiando aí na sua casa, fazer um monte de questão para ver se isso realmente está caindo nas questões, acrescentar a ele alguma coisa que não está caindo e fazer a prova. Não precisa, uma dica para vocês, não precisa de nada além do que nós iremos oferecer aqui. Ao final desse curso, você terá completo o que você precisa para a sua prova, tá bom? Mas como eu estava falando, começamos com o conceito da professora de Pietro. Olha o que ela diz. O direito administrativo é um ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, os agentes e as pessoas jurídico-administrativas que integram a administração. A atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens e meios de que se utiliza para a consecução dos seus fins de natureza pública. Eu poderia falar com você, pausa agora esse vídeo e copia tudo o que a gente acabou de falar. Mas eu não vou falar, sabe por quê? Nós iremos partir para entender esse conteúdo, construindo pausadamente o que a de Pietro quis dizer com cada palavrinha que está aqui, tá bem? Então você vai escrever junto comigo. O direito administrativo é um ramo do direito público. Para aqui, observação, as cores dentro do nosso material têm uma relevância muito grande. Então, se você está aí com sua BIC e com o material, uma sugestão que eu te trago.
compra uma quantidade de cores diferentes para que possa montar o caderno, por exemplo, o roxinho, tá vendo? O verde, o vermelho, o azul e o preto, para que você possa estar construindo a mesma coisa que está aqui, porque você vai perceber que lá na frente você vai falar, Danilo, lembra que você falou das cores? Faz sim toda uma diferença. É bem legal quando você chegar ao final do material e começa a ver as questões saírem, que é o nosso objetivo principal aqui, tá bem? Então você vai pausar o vídeo, certo? Agora e escrever daqui até aqui. Assim que você escrever, você dá play e retorna. Pausou? Não? Pausa aí. Isso aí, pronto. Copiou. O direito administrativo é um ramo do direito público. Pode entender o que ele quer dizer com isso. Por que ramo? Se é o ramo, tem uma árvore, né? Danilo, existe uma árvore? Não, gente. Essa linguagem é uma linguagem figurada. Quando ela fala ramo, é porque é um pedaço. Vamos imaginar que essa árvorezinha aqui é chamada direito público, tá? O direito público é um direito derogatório e exorbitante do direito comum. O que é isso, Danilo? Eu tenho uma casa. Esta casa é propriedade minha, né? Um direito aí real, absoluto, onde eu posso usar, gozar, usufruir da forma que eu quiser, porque é meu. O Estado percebe que essa casa minha fica num ponto onde o interesse público demonstra que é necessário construir naquele local uma rodovia. A rodovia não tem outra forma sem ser aquela casa. O Estado, por sua vez, falaremos daqui a pouco dele, esse monstrão chamado Estado, ele pode tomar a sua casa. Como assim tomar? A casa é minha, então ele pode derrogar, ele pode exorbitar, ele pode retirar parte do que é seu. Ele pode mandar no meio da rua você parar. Ei, você pare, coloca as mãos na cabeça. Quem é você? Eu sou um policial. Posso fazer isso? Posso. Porque eu estou munido de poder. Por que você está munido de poder? Porque eu sou regido pelo direito público. O direito público, repete comigo, é um direito derogatório e exorbitante do direito comum. Bora de novo? Direito público é um direito derogatório e exorbitante do direito comum. Derrogar, tirar parte do seu direito de ir e vir, de propriedade. E etc, 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 etc. Ele pode derrogar o seu direito. Posso bloquear, por exemplo, a sua atividade. Você vende remédio. Lá você está vendendo remédio estragado. Pode? Não, não pode. Eu vou lá e boto aquela fita zebrada e interdito o estabelecimento seu. Tá bem? Então, essa é a principal característica do direito público. Quando a Di Pietro fala que o direito administrativo é um ramo do direito público, é porque este direito aqui, que é composto não só do direito administrativo, é um direito também composto do direito penal, do direito internacional, do direito constitucional. Todos esses compõem o direito público. E esse pedacinho é um ramo. Compreendeu? Já que você compreendeu o que a gente explicou até aqui, você vai dar uma pausa no vídeo rapidinho e vai copiar o que eu circular, o que a gente falou, né? A árvore, você bota lá, ó, direito público, é um desobitante, direito administrativo, o nome da Di Pietro, que eu não sei se você copiou. Pausa rapidinho, copia o que eu tô circulando aqui agora e voltamos. Pronto, tá aqui. Direito administrativo, derogatório, direito público. Um direito público, ele tira, ele derroga, né? Eu gosto bastante de voltar lá nas origens, lá no início, para tentar explicar alguns fundamentos. Bem, se você é criacionista, né? Grande parte das pessoas, a maioria hoje, eu poderia dizer, das pessoas no Brasil são criacionistas, né? A gente tem aqui no Brasil uma influência muito grande da igreja, né, da igreja católica. Então o cristianismo acaba sendo uma regra. Vemos isso, por exemplo, no Natal, que é o dia que comemoramos o nascimento de Cristo. Na Páscoa, né, nos eventos Sexta-feira Santa. Então existe uma cultura dentro do Brasil, está arraigada de cristianismo, tá? E eu gosto de trazer essa perspectiva, sabe por quê? Porque essa perspectiva, ela abraça todo mundo. Você, por mais que você não tenha uma religião, ou seja ateu, ou seja uma pessoa que não acredita, agnóstico, ou qualquer outro tipo de religião, você já ouviu falar em algum momento sobre Adão e Eva lá no paraíso, não viu? Com certeza, afinal, o Brasil ele está envolto nisso, né? Nessa cultura cristã. Então, eu vou iniciar por aqui
imaginando que isso seja verdade. Por mais que eu particularmente acredite, afinal eu sou cristão evangélico. Mas não é aqui um culto, não estou trazendo aqui a proposta religiosa. A ideia é, já que todo mundo conhece, vamos falar de uma coisa que eu posso explicar e que você conhece, tá bem? Bem, imagina lá no passado que existia um homem e uma mulher. Pronto. Ou melhor, vamos voltar mais. Deus estava construindo o mundo. Deus olha assim no universo e tem uma gota solta no universo. Né? Uma gota de água. Né? A Bíblia fala, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Qual a forma de uma gota? É uma gota solta no universo, ela fica toda embolada, né? Não tem uma forma específica. Então imagino que seja uma gota de água. E aí Deus coloca uma porção seca. Deus está construindo o primeiro estado, tá bem? E o primeiro elemento que nós trazemos lá do estado é o elemento chamado território, que aqui no nosso material tá como segundo. Eu coloquei aqui, ó, elementos que definem o estado. Quais são eles? Botou segundo aqui, ó, território. Território é a delimitação geográfica. Deus está construindo lá, botou o territóriozinho. Aí ele vai enfeitar o território, bota árvore, tirar separação de águas e águas, ele cria o dia, cria a noite. Quando ele deixa tudo certo, luminária do céu, da noite, tal, ele fala, pronto, agora façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Aí ele desce do barro da terra, ele constrói uma estrutura e ele dá o sopro da vida. Com o sopro da vida, eu diria que Deus soprou um direito individual, né, previsto no caput do artigo 5º, né? Todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos a seguir. Então, vida, ele soprou direito vida. Daí em diante, esse ser humano é livre para fazer dentro do território ali, que ele foi construir, que é o jardim lá do Éden, o que ele quisesse. E esse ser humano começa no território, o povo é construído, foi construído por Deus, logo é o povo de Deus, e eles obedecem um governo. O que é, Danilo, o governo? É a forma com que eles vão se organizar durante a vida e o que é que ele pode ou não pode fazer. Deus fala assim, você pode fazer o que você quiser, escolha o nome dos animais, você pode dormir a hora que você quiser, eu sugiro que à noite, porque à noite, os luminares e tal, ele vai explicando, né? Mas tem uma árvore ali, ó, uma árvore do bem e do mal, não coma. Olha só, eu estou estabelecendo uma regra. E esta regra que eu estou estabelecendo, ela está demonstrando que você pode fazer muita coisa, mas não tudo. Isso é uma forma de governar. E quando eu falo de governo, eu não tenho como falar de governo sem falar de poder. E o poder é a capacidade que se tem de determinar para que o outro faça sem que o outro pergunte por quê, nem como, cumpra. Sabe quando um policial fala assim, você coloque as mãos na cabeça. Você pode perguntar por quê? Você tem a obrigação de colocar. Por que isso? Porque ele está munido de poder. Esse poder veio de onde? Do direito público, que é um direito derogatório, exorbitante de direito comum. Lá no Éden, esse direito nasceu, esse governo, ele nasce lá com a Deus e a criação de Deus dos homens, tá bem? Então, essa determinação aí, ela é uma demonstração de poder. Então, olha só, no nosso material, nós iremos usar muitos símbolos. Porque a nossa memória, ela consegue ser facilmente acessada com emoções, sensações, desenhos, escrita, lá no finalzinho, números, memória para gravar números. Você precisa perceber a importância disso. E há uma facilidade muito maior. As nossas construções cognitivas, aí eu não posso falar com muita propriedade porque eu não sou neurocientista, mas as nossas construções mentais, elas são muito mais fáceis de atrelar a gente a uma imagem. Se eu mostrar para vocês um desenho e repetir ele daqui a X dias, você vai lembrar, você mostrou naquele dia. Mas se eu apresento um número para você e daqui a, sei lá, X dias eu te entrego, tu nem vai lembrar que número é aquele. Salvo se ele tiver uma importância, o número da placa do seu carro, tem que gravar. Você vai repetir até gravar. Mas se eu botar foto, sei lá, de uma pessoa e te mostrar depois, tu vai lembrar com mais facilidade. Usando este gatilho, essa ferramenta, eu trouxe para o material uma comunicação entre texto e imagem. Então, toda hora você vai ter que gravar uma imagem. No material de Danilo, quando eu botar esse anelzinho aqui, ó, ele quer dizer poder, tá bem? E esse anelzinho era de quem? Era do Deus, né, que tinha construído o território. Esse Deus construiu
o território para que o seu povo pudesse viver. Eu tenho aqui a criação do primeiro Estado. Tá? Quais são os elementos que formam ele? O povo, o território e o governo soberano. Repete comigo? Povo, território e governo soberano. Estamos administrando. E como é que Deus administrava? Toda vez que eu falar no meu material de lei, eu vou falar dessa estrelinha aqui. Pô, Danilo, vai ficar complicado para mim. Toda hora que você botar uma foto e um nome, fique tranquilo. Ao decorrer da aula e você continuando aqui, ficando até o final, você vai perceber que lá na frente isso vai fazer uma diferença significativa no seu estudo. Vamos recapitular? Quando eu falar de poder, é o quê? O anelzinho. Quando eu falar de lei, a estrelinha, não é assim? Então Deus está aqui, munido de poder, criou a lei para que o povo pudesse viver. Povo, elemento de formação do Estado. Território, segundo elemento. Governo de Deus com o poder através das leis e é um governo soberano. Tá bom? Você vai copiar o seguinte, né? Isso aqui a gente acabou de falar. Vou circular aqui, ó. Tchum, poder, a gente falou sobre isso aqui. Tchum. Coisa rapidinha aqui, ó. Pronto. Dá uma pausa rápido. Copia o que eu falei e volta. Pronto. Copiou. Então, eu já sei os elementos que formam o Estado. Lá no passado, tá bem? Voltando, não estou falando de religiosidade. A ideia é que você entenda. Bora avançar um pouco mais no tempo. Né? Lá na frente, você já ouviu falar de Moisés? Já? Com certeza, né? Todo dia, na sessão da tarde, né, passava Moisés. Se era de desenho, era em filme. Aí a Record já criou os 10 mandamentos e virou uma novela. E aí as escolas, muitas vezes, antigamente, quando tinha culto religioso na escola, falava também de Moisés. Então, todo mundo já ouviu falar. Vamos usar, então, esse gatilho. Moisés era uma pessoa que foi enviado por Deus, né? E com isso ele ganha poder para falar, porque se Deus mandou, as pessoas vão ouvir. Isso até hoje, né? As pessoas usam aí nos lugares para... Às vezes Deus não fala, como diz que é, mas agora vai falando para quê? Para fazer com que as pessoas acreditem, né? Mas nesse caso, para quem acredita na Bíblia, como é o meu caso, Deus apareceu para Moisés numa sarça, lá numa árvore queimando, e falou: Moisés, você vai retirar o meu povo. Olha o elemento aí, povo, tá vendo? Do Egito. Esse triângulozinho, ó, é o território. Dentro dele aqui, ó, tem o povo. E dentro dele tem o administrador que vai governar. Quando o cara saiu lá do Éden, quando Adão e Eva saíram, Deus entrega um anelzinho assim, ó, a partir de agora vocês se autogovernam, tá? Não vai ser mais um governo teocrático, onde eu mando e vocês obedecem. É um governo humano. Então, Adão e Eva começaram a se organizar, os filhos, os netos, os bisnetos. Daqui a pouco foi se criando uma administração, uma forma pública de se autogerir, tá bem? E aí você observa aqui, ó, no meu desenho, cá no cantinho, que tem um robozinho, tá vendo? Esse robozinho, olha o nomezinho que tem embaixo, administração. O nosso objetivo, dentro do nosso estudo aqui agora, é estudar o comportamento desse robô. Você vê ele aparecendo aqui, você vê ele aparecendo aqui, aqui. Cada um eu vou explicar devagarzinho. Mas, quando eu falar administração, eu falarei nesta, que como os doutrinadores costumam falar, é a máquina administrativa. Não é uma máquina, não existe essa máquina, mas aqui lembra, é uma forma lúdica de trazer informação para a tua cabeça para que tu possa aprender com mais qualidade. Vamos voltar? Eu tenho aqui o povo, eu tenho o líder e no canto eu tenho a administração. Dentro do território. O que é que faz com que esse povo consiga obedecer às ordens desse cara? É o gestor entender e atender às necessidades do povo. Quando esse povo fica chateado, como é o caso aqui, acontece que eles se revoltam contra o líder e há uma revolução. E aí você encontra um bocado de revolução e falaremos daqui a pouquinho de uma revolução que aconteceu, que fez toda uma diferença no direito público, com ênfase no direito administrativo, que veremos que é a Revolução Francesa, aqui a França, ó, vou explicar daqui a pouco sobre. Vamos voltar. Estamos aqui lá no Egito. O povo estava subjugado, o povo hebreu estava subjugado nas mãos do faraó. O que seria isso? Eles são escravizados e usado aquela força manual ali para manter todo aquele estado funcionando. E aí Moisés chega, uma pessoa enviada por Deus,
né? Enviada por Deus. E ele fala, Faraó, eu quero que você tire o meu povo do Egito. Como é que eu vou fazer isso? Praga 1, praga 2, praga 3. As pragas foram emanação prática de poder de Deus, determinando sobre a vida das pessoas que estavam ali, para que o faraó entendesse que Deus é poderoso e mandasse o povo ir. Segundo diz a história, o povo saiu de lá em busca da tal da terra prometida. Olha só, em busca da terra. Esse povo que estava aqui dentro buscou outro território para a criação de outro estado. Nesse outro estado que está aqui, eu tenho um povo? Tenho. Tenho um território? Tenho. E eu tenho um novo governo. Olha só a administração. Olha quem está governando, Moisés, através das leis. Moisés, lá na frente do livro de Êxodo, você vai ver Deuteronômio, as histórias lá de Moisés. Novamente, Moisés chega num local, né? E o povo fala, Moisés, estamos com fome. Você nos tirou do Egito para nos matar de fome aqui. Matem Moisés! Aí Moisés, calma gente, pede a Deus, o maná cai do céu, né? Que pela história era uma comida, né? Cai do céu. Moisés, estamos com sede. Aí Moisés bate na rocha, aí sai água. Moisés, vamos morrer. Aí bocão de fogo. Moisés, abre o mar vermelho e eles passam. Encerra a história aí e eles chegam lá na Terra Prometida e essa Terra Prometida, né, que tá aqui, ó, é um desenho de uma estrelinha, tá vendo? Essa é a história que você vai encontrar se você for ler um livro de história lá de Israel, né? A história do povo de Israel, de quando saiu do Egito até a constituição desse novo estado. Nesse novo estado, olha comigo, eu tenho o povo, tá vendo? Eu tenho a maquinazinha chamada administração, e eu tenho alguém que vai governar. Você vai ter estabelecimento de leis. As leis mosaicas, as que estavam nas tábuas da lei, que estão hoje escritas nas páginas lá da Bíblia, não matarás, não usarás falso testemunho, estão lá no Talmud, né, no Alcorão. Essas leis são regras de conduta que vão obrigar você a fazer alguma coisa. E essas leis que eu estou falando, olha só, elas estão nessa arvorezinha aqui, ó. Elas gozam de direito público, que é um direito, repete comigo, derrogatório e exorbitante do direito comum. Então, essas leis são criadas para que organizem o povo. Vocês estão entendendo que tanto no Éden, quanto no Egito, quanto lá em Israel, você tem o mesmo comportamento, você tem uma pessoa liderando, essa pessoa governa de forma soberana, criando as leis, né? E usando o poder para que o povo possa seguir. Né? E aí você tem aqui no meio uma administração, que é uma forma com que esse governante faz com que essa coisa aconteça. Ela aparece aqui também, tá vendo? E cada lugar vai ter uma administração diferente. Por exemplo, na França tem uma, na Alemanha tem outra, na Itália tem outra, na Inglaterra tem outra, nos Estados Unidos tem outra e no Brasil tem outra. E quando eu falo de estudar direito administrativo, eu falo de estudar principalmente esta máquina, só que do Brasil. Ah, Danilo, nos Estados Unidos também obedece a mesma máquina? Não. Nos Estados Unidos é o direito de lá. E na França? Não. E na Itália? Não. Porém, quando se fala em administração no nível mundo, existem condutas comuns. Então, a maioria dos países, por exemplo, que adotam o direito comunitário europeu como padrão, vão ter aí o princípio da legalidade, impessoalidade, vão estar discutindo uns para com os outros, trazendo informações novas. Os doutrinadores, por exemplo, a de Pietro, eles vão lá em outros países e puxam de lá para cá influências, né? E aqui eu coloquei algumas influências, eu vou explicar daqui a pouco sobre essas influências do direito para o nosso direito, entende? Então, assim, a gente vai estudar essas influências e como é que funciona, com ênfase no Brasil. Afinal, o seu concurso vai ser aqui no Brasil e o que vai ser cobrado para você é o que está aqui no Brasil. Então, elementos de formação de Estado, povo, território, governo soberano, né? E aí, daqui de Israel, a gente encerra e avança aí centenas e milhares de anos depois e você chega num momento importante. Esse mapinha aqui, ó, é o mapinha da França, tá? Gente, desde o passado, quando esse anelzinho aqui, ó, foi entregue para o povo luta e mata e morre por ele, né? A gente vê aí no Brasil, por exemplo, há uma guerra diária de pessoas de qualquer tipo de relação que você imaginar, de amizade, profissional,
relações familiar, a guerra. Se você observar direitinho, fizer uma análise profunda, vai perceber que por trás de tudo sempre tem alguém querendo o poder para fazer alguma coisa, para determinar alguma coisa sobre a vida de alguém. Compreende? Então, esse aneurisma aqui é perigoso. E num momento específico da humanidade, o rei, olha só, detinha todo o poder, né? Era o tempo da monarquia, onde o rei mandava e as pessoas obedeciam. Não tinha muito o que escolher, não. Você obedecia à determinação do rei porque foi Deus quem colocou o rei lá. Já que Deus colocou o rei lá, você tem que obedecer. Então o anelzinho é dado para o rei e ele vai governar. Olha os elementos, bora repetir? Elementos que formam o Estado. Primeiro, povo, o povo lá da França. Segundo, território lá da França. Terceiro, o governo. O que é o governo? É quem determina as coisas, a pessoa política, e o robozinho daqui de baixo, que é a pessoa o quê? Administrativa, é quem vai administrar, né? Aqui eu vou ter a administração. Então, o governo vai estar envolvido. E aí você percebe na França um incômodo. Olha de novo o incômodo acontecendo. E este incômodo social é enorme. Sabe por quê? A França passava por momentos críticos, né? Momentos de fome, momentos de campanhas militares que levavam o dinheiro, momentos de má administração do rei Luís XVI, começando lá do rei Luís XIV, né? E momentos onde a sociedade percebe o autoritarismo real. É quando o rei Luís XIV, por exemplo, fala assim, ó, l'estat c'est moi, o Estado sou eu. É eu quem determino sobre a sua vida, obedeça e ponto final. E o povo fica chateado com isso. Nesse período, um grupo, né, eu diria que de universitários ou de pesquisadores, revoltados com a situação, começam a insuflar o povo contra o rei. E num ponto específico que pode cair na sua prova, né, o povo com facão, com enxada, que era a sociedade agrícola, né, cai para cima dos soldados do velho pracinha, que vai estar lá na Bastilha, tomando conta do presídio, que é um presídio de natureza política, com várias pessoas que já foram presas porque falaram mal do rei, mata lá, toma as armas, porque essa mesma Bastilha tinha muitas armas, e fica uma dica para você, no YouTube nós temos alguns documentários que falam sobre a Revolução Francesa. É importante você ir lá e assisti-los, sabe por quê? Porque direitos humanos vai ter como base isso, direito constitucional como base isso, direito administrativo como base isso. Então conhecer o que foi a Revolução Francesa é importante. Tem uma série chamada Versalhes, uma série muito legal, fica a dica para você estudar, para você entender como é que era esse conceito, para que quando alguém falar assim, liberté, fraternité, igualité, que são as correntes, né, lá do direito, do nascimento, você, já sei por que liberdade, já sei por que igualdade, já sei por que fraternidade. Então, nesse período aqui na França, o povo estava revoltado, saturado com o rei, estavam chateados porque eles queriam que o rei olhasse para o povo. Tem um momento onde a rainha, alguém chega para ele e fala assim, rainha, o povo está com fome, dê pão para o povo. Ele não tem condição de ter pão, não tem pão? Se não tem pão, coma brioche. Ou seja, eu não estou nem um pingo preocupado com você, povo. Eu estou preocupado com as minhas festas, com o meu palácio, a construção de Versalhes, que gastou um dinheiro enorme, e o absolutismo e a imposição de vontade coativa, sem a aquiescência dos outros, e com o dinheiro do povo, fez com que o povo se revoltasse e fosse de encontro ao rei. E aí, tomaram a Bastilha, pegaram as armas, soltaram os presos, e vemos aí o evento. E foi um evento sangrento, um dos eventos mais sangrentos que aconteceram aí na humanidade. Claro, tiveram vários outros, mas este foi um dos mais, né? Que foi a Revolução Francesa. Ele é importante, porque a Revolução Francesa encerra um período chamado, para nós, para fins de prova, de estado de polícia. No estado de polícia, o rei só se preocupava com segurança e com o individualismo. A segurança é, eu cuido dos muros daqui, tá bem? E cada quem cuida da sua vida. Individualismo e eu cuido da segurança. Não tinha lá, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Não tinha lá coisas como o rei vai se preocupar com Dona Maria e a aposentadoria dela. Não. Dona Maria morrer é problema dela. Individualismo. Agora, eu vou proteger as fronteiras para ninguém atacar e vou cuidar do básico, bem básico. Quanto menos Estado, melhor. Tá?
E aí tinha os gerondinos, os jacobinos que brigavam, mas não vamos caminhar para esse sentido não, porque isso aí é mais para a história. Lá no curso de História com o professor Moab Kigler, um dos melhores professores do Brasil, você vai encontrar sobre a Revolução em si. Para nós, é só entender que foi o momento onde o povo se revoltou, cortou a cabeça do rei, puxou o poder de volta, acabou com o Estado de polícia e deu início ao Estado de Direito. E o Estado de Direito tem como principal objetivo o império da lei. Agora, lestet nocimo a non. O Estado não sou eu mais, não. Existe o Estado, existem leis que o Estado cria e esse mesmo Estado que criou a lei obedece à lei por ele criado. Então, característica 01 do novo Estado de Direito é que o Estado que criou a lei se submete à lei que o Estado criou. E o segundo é que há uma busca muito mais, teoricamente, gente, muito mais intensa para a conquista do tal do bem-estar social. A máquina pública agora olha para você. A máquina pública olha e percebe, será, João, que você tem moradia? Será que você tem segurança? Será que você tem saúde? Vamos criar o SUS, Sistema Único de Saúde. Não cabe nunca no estado de polícia o SUS. O SUS é para um grupo de pessoas, certo? Que buscam o quê? O bem-estar social. Para isso, é criado um novo Estado. Qual o nome desse Estado? República da França, né? Nesse Estado, nós temos aí um povo, o povo francês, um território, o território da França, e um governo, o governo que é, a partir de agora, não mais um rei, o povo. O povo, né? Aqui, ó, República Francesa. Esse Estado, essa bandeirinha com esse robozinho, tá vendo? Possui capacidade processual. Esse Estado, ele é uma pessoa. Mas não é uma pessoa como o rei é um CPF. Esse novo Estado, ele é uma pessoa também, mas não é F, né? Ele é uma pessoa que tem uma natureza jurídica diferente. Ele existe, só que ele não existe igual a você. Por exemplo, hoje, existe uma pessoa chamada Projeto Quadrívio. O Projeto Quadrívio é uma pessoa jurídica. Existe essa pessoa Projeto Quadrívio capacidade de processar e ser processado. Capacidade de comprar. Por exemplo, essa canetinha, ela não é minha. Ela é do Projeto Quadrívio. Esse microfone também. Ah, mas você, Danilo, é o dono do Projeto Quadrívio, então é seu. Não, não, não. Juridicamente é do Projeto Quadrívio. Imagine que o Projeto Quadrívio tenha um prédio de 20 andares. Esse prédio de 20 andares, por algum motivo, o quadrívio foi processado e perdeu aí uma grana profunda aí. Não tem caixa para pagar essa grana. O Estado vai em cima dos bens do projeto quadrívio. Mas não é seu? Não, é do quadrívio. Os meus não mexem. No caso de não ter, o Estado pode intervir nos bens do dono do quadrívio, mas o próprio quadrívio tem bens. Ele pode comprar, sabe por quê? Ele tem capacidade negocial. Ele pode processar e ser processado, porque ele tem capacidade processual. Ele tem também um patrimônio próprio. Ele tem responsabilidade, ele responde. Sabe quando a viatura atropela alguém? A culpa é de quem? É do Estado. Foi a Bahia quem atropelou. Entendeu? Foi a União que atropelou. Depende do quanto seja a viatura, né? E tem também, né, o principal, o compilado disso tudo, que é a personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria é dizer que o Estado é uma pessoa. Não física, como eu e você, física. Ela é jurídica, mas tem os direitos e obrigações de uma pessoa, tá bom? Então, nasce aqui o Estado com essas capacidades, diferente do rei, o rei morreu, o Estado de polícia acabou, nasce o Estado de Direito e a busca aqui, ó, sempre foi o interesse público. Há uma mudança, o interesse público antes era individual, mas agora é diferente. Agora não tem mais um rei, tem o povo, e esse povo se organiza buscando o bem-estar social, eles criam uma lei e o império é da lei, e a busca será sempre bem-estar social. Esse organismo, né, possui capacidade processual, negocial, patrimônio próprio, responsabilidade própria e personalidade jurídica própria. Quando eu trouxer para vocês o robozinho aqui, eu vou trazer a administração, como é que a administração se organiza, tá bem? E aí, claro, as coisas elas acontecem no mundo de forma diferente, porque cada estado tem soberania. Olha o nome, governo soberano. E por ser soberano, cada estado vai ter a sua forma de administração.
Se o rapaz que foi, ele foi pra, foi a mulher ou foi o rapaz que foi traficar drogas lá no Islã, se não me engano, um dos países muçulmanos, chegou lá, mataram, mandaram a cinza de volta. O Brasil, por favor, clemência. Não, as regras daqui são as regras daqui. Toca fogo, tudo, joga só a cinza de volta. E agora o Brasil vai ter que se virar. Não, vai obedecer, vai entender que o Estado é soberano. Foi fazer o que lá para traficar drogas lá? Foi pego com a quantidade que lá julgado como tráfico e aí morreu. Entende? Então, cada estado vai ter a sua forma de auto-organizar-se. E existem influências desses estados no direito administrativo. Esse ramozinho que a gente falou, tá bem? E eu coloquei aqui que influências foram essas. Mas antes de falarmos da influência, você vai dar uma pausa, vai respirar, tá? E vai copiar o que a gente não copiou, né? A gente não falou aqui de administração, a gente botou aqui o link do Êxodo, aí você vai copiar essa parte daqui todinho, ó, o que eu circulei. Pronto. Dá uma pausa aí, copia isso e volta. Beleza, beleza. Então, é isso. A gente começou tentando explicar o direito público aqui, né? E aí começou nessa sequência aqui, ó, tá vendo? Falamos lá do Éden, falamos do direito público, que é derrogatório exorbitante do direito comum, falamos lá de Deus, do poder, da lei, aí evoluímos aqui no tempo e viemos para o Egito, falamos novamente do povo, território e do governo soberano. Aí evoluímos um pouco mais no tempo, falamos lá de Israel, a criação de Israel. Novamente existe um povo, um território, um governo soberano. Falamos da lei, do poder, não é isso? Aí apresentamos a vocês aqui a administração. Aí avançamos um pouco mais no tempo, aí falamos sobre esta estrutura aqui, que tem também uma administração aqui dentro, mas é governada por um rei, que detém todo o poder e vai construir as leis aqui com base no que ele disser. Esse momento foi chamado de estado de polícia, onde isso aqui buscava a segurança do povo e era um governo individualista. Esse era os objetivos do interesse público. Porém, a Revolução Francesa vem e acaba com isso e nasce quem? Estado de Direito. Quais as características principais? Primeiro, o império da lei. Segundo, a busca pelo bem-estar social. É criado essa estrutura aqui, certo? Chamada Estado, que também tem povo, território e governo soberano. Essa estrutura chamada Estado pode processar, pode comprar e vender, tem o seu patrimônio e se responsabiliza pelo que faz. Essa estrutura tem personalidade jurídica própria. Mas não é só essa estrutura. O mundo tem várias estruturas. E a nossa estrutura, que é o nosso objeto de trabalho aqui, sofreu influência de outras estruturas. Danilo, você vai colocar as influências aqui porque esse conteúdo não é um conteúdo um pouco mais profundo para fins de prova? Eu diria até ontem que sim. Nunca coloquei nas minhas aulas porque não estava caindo em prova, né? E aí chega uma banca e a gente já estuda, você que já estuda, faz muita questão, deve conhecer com certeza, porque toda hora ela vem com a piadinha nova, que é a Quadrix, né? Quadrix e a ADM Tech, duas empresas aí que você fala assim, Jesus, respira fundo para não voar em cima. E tem a CESP também, que brinca muito, que gosta muito de fazer pegadinhas, que derruba um bocado de gente. E nestas vieram conceitos desse tipo. E como eu estou sempre atento e fazendo todas as questões recentes periodicamente, eu tenho percebido uma movimentação do Brasil com relação a isso, né? Antes de produzir esse material, eu faço todas as questões dos últimos 5 anos para produzi-las. E aí todos os concursos, de magistratura à prefeitura, a motorista de prefeitura, eu faço todas. E eu tenho observado que concursos de nível médio estão trazendo. Danilo, é uma recorrência grande? Não. O foco maior vai estar aqui, ó, no que eu falar com vocês nessa parte, tá bem? A ideia de órgão, vou explicar direitinho. Mas tem caído e é bom a gente saber. Sabe por quê? Se você sabe disso aqui, você passa na frente de um bocado de gente que não sabe, tá? Aqui é o seguinte. A França se uniu com a Alemanha e com a Itália e criaram um sistema chamado Sistema de Bases Romanística. O pau estava quebrando na França. O rei estava perdendo a cabeça. A Alemanha não teve o mesmo sistema. Na Alemanha, houve uma construção milenar de leis, de códigos, de resoluções, de portarias e tal e tal. E esses documentos eles foram levados e essa organização técnico-científica
muito profunda, chegou e encontrou a revolta da França. A França cortando a cabeça de todo mundo, botando na guilhotina, corta a cabeça dos outros. E aí juntou os dois. Então veio um conteúdo científico de lá, da Alemanha, veio a revolta e o contencioso administrativo, e veio a Itália. A Itália era especialista em sistematização. Sistematizou tudo que veio da Alemanha, junto com o poder que tinha a Revolução na França, e os três construíram o sistema de base romanística. Neste sistema, que hoje a gente tem aí, né, uma evolução dele, né, o direito comunitário europeu é uma tentativa de juntar esse sistema com o direito lá dos outros países anglo-saxões, né, os Estados Unidos, a Inglaterra, que são países que usam o common law, né? Aqui eu tenho os países do civil law e do common law. O Brasil, né, bebe muito do direito dele, do direito comunitário europeu, tá bem? Que é o mais atual de todos hoje, que veio de onde? Da junção, da tentativa de criar um direito do Brasil todo, um administrativo usando todos os outros direitos. Aí você usa lá o direito, né, comunitário europeu. Mas esse sistema de bases romanísticas foi importante, sabe por quê? Porque a França trouxe para a ideia de administração as prerrogativas da administração. Por exemplo, quando você vê uma desapropriação, quando o Estado vem e toma a casa de alguém porque não atinge o fim social que foi estabelecido, você tem uma intromissão, uma agressão. Essa prerrogativa dada ao Estado para tomar o seu é uma prerrogativa que vem de onde? Vem de lá, ó, a forquinha da Revolução Francesa, tá bem? Quando você faz um contrato administrativo, faz uma licitação e entrega lá uma concessão de determinada atividade, você tem também uma influência francesa. Quando você vê a ideia de atos administrativos, legalidade, pessoalidade, competência, finalidade, forma de objeto, etc. Quando você vê a ideia de serviço público, o princípio da legalidade, quando você vê a ideia de razoabilidade, são conceitos que vêm de onde? Lá da França, tá bem? Aí a Alemanha trouxe propostas como segurança jurídica, né? A gente vai ver lá em princípios, não se preocupe, o que eu estou falando agora, veremos lá na frente. A ideia de conceito jurídico indeterminado, a ideia de razoabilidade, né? A discricionariedade, a forma que tem da administração escolher dentro do que foi previsto para ela escolher. E a Itália trouxe a noção para a gente de pessoas administrativas. Tá? Olha que interessante. Voltando para cá, para o nosso conteúdo, o direito administrativo é um ramo do direito público, né? Que tem por objeto os órgãos, agentes e as pessoas jurídico-administrativas. As pessoas jurídico-administrativas são pessoas que contribuem com a administração. São outros robozinhos, né? A administração está aqui, né? A administração maior. E existem pessoas, outros robozinhos, que ajudam. Danilo, como assim? Vou explicar melhor na próxima aula. Fique tranquilo, vamos chegar lá. Mas essa ideia de pessoas jurídico-administrativas, olha elas aqui, vieram de onde? Da Itália, certo? A Itália tem a criação das pessoas jurídico-administrativas como autarquias e o critério técnico-científico que veremos também na aula 4. A ideia de mérito, a ideia das entidades do terceiro setor, tá bem? Dá uma pausazinha rápido no seu conteúdo e copia este conteúdo aqui, ó, que nós acabamos de falar. Pausou? Pronto. Então a gente já sabe que a França contribuiu, a Alemanha contribuiu, a Itália contribuiu, formaram o sistema de base romanística, nós temos ali um comportamento chamado civil law e nós temos um diferente. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, como é que é construído o direito, né? Existem os tribunais e os tribunais julgam os casos. O julgamento dos casos, julgamentos justos dos casos, são construídos e eles passam a integrar o direito. Então, quais são as leis? O posicionamento do tribunal tal, posicionamento do tribunal tal. E é muito dinâmico, porque quando vai mudando os posicionamentos, vai mudando as novas interpretações com base na sociedade. No Brasil é assim? Não. No Brasil, a Câmara dos Deputados, o Senado, a proposta de lei e tal, casa 1, casa 2, criou uma lei. Essa lei é estabelecida e as pessoas obedecem a ela. O judiciário vai observar como um árbitro se você desobedeceu aquela lei. Você desobedecendo, ele vai te punir, né? Ou ele vai observar que a lei que foi criada
ela deve obedecer à lei maior que é a Constituição e nós falaremos devagarzinho dela. Eu sei que você deve ter ouvido, você começou agora do zero absoluto, então falaremos sobre o que é a Constituição, o que são as leis e qual é a ordem entre elas, tá bem? Então, quando você tem um direito lá nos Estados Unidos, por exemplo, lá na Inglaterra, você tem um sistema diferente daqui. O sistema de lá é o chamado Common Law, o sistema daqui é o chamado Civil Law, tá bem? Então, esses dois sistemas tentam ser unificados lá no direito comunitário europeu e é onde a gente vem bebendo dessas variadas fontes aqui, construindo o nosso direito. Quando eu falo em sistema de jurisdição única, é uma característica do direito inglês, tá? Onde todas as causas são julgadas pelo Poder Judiciário. Aqui no Brasil, por mais que nós utilizemos o Civil Law, certo? Como base maior, o nosso sistema é de jurisdição única. Como assim, Danilo? Se você, por exemplo, der um murro em alguém, um tapa em alguém, matar alguém, pronto, você vai ser julgado por quem? Pelo Poder Judiciário, que é o único poder que tem poder para julgar. Ah, Danilo, e o PAD? Não, o PAD não é um julgamento, né? O PAD é um processo administrativo que pode culminar em advertência, suspensão ou demissão, mas não pode te julgar, porque o direito administrativo brasileiro não pode julgar. Ele não pode porque ele não é contencioso. Olha só, a atividade jurídica não contenciosa. Nós usamos o sistema de jurisdição única vindo do direito inglês. Quando as questões cobrarem de onde é que o direito brasileiro bebe como fonte, resposta, por mais que essa questão seja absurda, porque a fonte deles são várias, não é só uma, mas tem caído isso. O direito administrativo brasileiro bebe como fonte o direito inglês. Por quê? Por conta do sistema de jurisdição única. Mas eu tenho uma crítica pessoal pesada a isso. Porque o direito não bebe só disso, não. Tem tanta influência do negócio. Porém, nós temos que aprender. Tem o meu posicionamento, tem o seu posicionamento e tem o que a banca quer e é o resultado que você precisa. Você precisa de quê? De passar na sua prova. Então você vai entender, vai concordar com o meu posicionamento, mas você vai marcar o X no que a prova diz. Então algumas questões têm trazido para a gente o seguinte: o direito brasileiro tem como uma de suas principais fontes o direito inglês, verdade. Por quê? Porque lá eu tenho um sistema de jurisdição única, por mais que a minha base seja outra. Aqui eu uso porque o direito é não contencioso, tá bem? E eu tenho isso aplicado aqui no Brasil. E os Estados Unidos trouxe pra gente a ideia de agências reguladoras, tá bem? O que a gente vai fazer? Nós falamos sobre o direito administrativo, é um ramo do direito público. Você vai anotar. Anota isso aqui ainda não. Vamos para cá. Você vai anotar essa partezinha de cá. Ó. Dá uma pausazinha bem rápida aí no seu material. Agora e copia. Vai lá. Pronto. Beleza. Você copiou. Falamos do direito inglês. Falamos dos Estados Unidos. Falamos das influências. Bora recapitular de novo? Começamos a trazer aqui o conceito da Di Pietro. Logo depois falamos que é um ramo. O ramo direito administrativo. Não é assim? Falamos que essa árvore é chamada direito público. E esse ramozinho aqui é o administrativo. O direito público, assim como o administrativo, né, é um derogatório exorbitante de direito comum. Para aprender o que é isso, começamos a falar lá do Éden, trouxemos a ideia de poder, a ideia de lei, fomos para o Egito, a ideia de poder. Fomos para a retirada do povo do Egito, a ideia de Israel, a administração aqui sendo formada, a ideia de poder, a ideia de lei. E os elementos, qual é o centro? Povo, território e governo soberano. E aqui eu tenho na França a ideia do governo francês, a proposta da monarquia e o término da monarquia com a Revolução Francesa. Encerra com o Estado de polícia, nasce o Estado de direito. O Estado não é mais individualista, agora busca o interesse público. E agora é o império da lei. Falamos que esse novo Estado tem características que são importantes, capacidade pessoal, negocial, tal. E por fim, personalidade jurídica própria. Daí falamos que esse aqui é o da França, mas o que me importa é do Brasil. Pensando no do Brasil, eu falei quem foi que influenciou a França, a Alemanha, a Itália, o inglês e os Estados Unidos. Cada influência está prevista onde? Aqui eu tenho algumas, aqui eu tenho outras, aqui eu tenho outras. Esses símbolos aqui, ó, vocês vão percebendo que ao longo do que a gente vai estudando, cada símbolo desse vai aparecendo para você como um conceito novo. Quando terminar, volta para cá.
e ver isso aqui, rever essa aula para você ver cada símbolo desse, o que significa e o que é a influência de cada um desses, certo? Falamos sobre o sistema inglês, que é um sistema de jurisdição única, portanto, o direito administrativo ele é não contencioso. E agora entraremos na nossa noção de órgãos. Olha, vamos voltar para o nosso conceito. Olha o que a de Pietro diz aqui, ó. O direito administrativo é um ramo do direito público, tá? Que tem por objeto os órgãos. O que é um órgão? Pode imaginar você. Você é uma pessoa. Dentro do seu corpo tem órgãos, não tem? Bora imaginar nesse sentido. Você, enquanto pessoa, diz aí um órgão seu. Rim, intestino, fígado, baço, olho, pele. Pele é um órgão, né? Então, esses órgãos, eles são você ou esses órgãos fazem parte de você? Fazem parte de você, não é isso? Assim como esses órgãos fazem parte de você, a Polícia Militar faz parte da Bahia. A Polícia Penal faz parte da Bahia. A Polícia Penal não é a Bahia, é um órgão de dentro da Bahia, tá bem? Esse nosso robozinho, chamado administração, aqui dentro do Brasil, possui uma peça, olha só, chamada órgão, tá? Dentro dessa peça tem cadeirinhas. Como assim cadeirinhas, Danilo? Essas cadeirinhas são formas que a gente tem de controlar esse robô. Vamos imaginar que a gente voltou no tempo aí, né? Tá com, sei lá, no meu tempo, com 15 anos de idade. E aí a sessão da tarde, não. A TV Globinho de manhã, né? Passava lá Power Ranger. E aí Fátima Bernardes esculhambou com a nossa infância, né? Você que tá aí e sofreu assim como eu, que gostava de assistir os desenhos animados, né? E aí, Power Ranger, como é que funciona? Um robozão. Ele funciona sem gente dentro? Não, não funciona. Mas aí, pessoas vestem uma roupinha, né? E quando vestem essa roupinha, o que acontece? Eles conseguem entrar num robô chamado Megazord e conseguem controlar o robô. É só uma pessoa? Não, são 5 pessoas. Cada pessoa se conecta com uma estrutura. Um move um braço, ouve outro braço, outro mexe a cabeça, outro corpo. E quando todos eles harmonicamente conectados ao robô começam a operar, o robô vai lá e mata o demônio lá que apareceu. Não é assim que funciona? Pois é. É desse jeito, teoricamente. Claro que não existe um robozão, não existe uma cadeirinha, nem uma roupinha. Tudo que eu estou falando aqui é algo que vem do abstrato. Porque quando eu falo com você assim, o Estado determina que, não sei o que lá, você fala assim, o que é Estado? Para você colocar na sua cabeça o que é Estado, eu vou para o mundo lúdico. Eu vou para coisas que eu construo que você já tem na cabeça. Eu falo de Éden, eu falo de Moisés, eu trago tudo isso aqui, é uma forma que eu tenho de trazer para você de forma mais próxima, tá? Lá na frente eu vou abandonar essas ideias e falaremos do Estado para entender o que é o Estado, tá? Vamos construir essa ideia inicial. Então esse robozão chamado Brasil, certo? Aqui, ele tem órgãos dentro dele. Esses órgãos têm cadeirinhas. A cadeirinha é acessada por uma pessoa que tem uma roupa. Por exemplo, você, olha você aqui no canto, esse aqui é você hoje. Tá vendo sua mochilinha e seus livrinhos? Você está estudando. E você, quando estuda para um concurso público e passa no concurso público e é nomeado e toma posse do seu cargo, você recebe esta roupinha. O nome da roupinha é cargo público, tá bem? Grava isso. Essa roupinha aqui é chamada cargo público. Esse é você hoje, esse é o seu cargo e esse é você amanhã. Este cara é habilitado a sentar nesta cadeira. Este cara não é habilitado. Porque este aqui tem que vestir a roupinha. Essa roupinha, você tem que ser legalmente investido em cargo público para que depois de investir em cargo público você possa exercer uma função. Exemplo, estou dentro de uma viatura. Quando você olha na viatura, você vai perceber que no banco do motorista tem um motorista, óbvio, e ser motorista é uma função de quem tem a habilitação e habilidades para dirigir, logo é uma cadeirinha dessas verde, tá bem? E a pessoa que fez o concurso, ganhou o cargo público, e essa pessoa que sabe dirigir, tem habilidades, pode sentar na cadeira de motorista. O mesmo acontece para o mais antigo ou para o que tem uma patente maior, como o comandante que senta na cadeira de cá e o patrulheiro que senta na cadeira de trás. Patrulheiro, comandante, motorista, chefe da seção de RH, comandante geral da polícia, governador do estado,
Todos eles são pessoas que vestiram a roupinha e se conectaram numa estrutura e conectaram-se ao robô. A partir de agora, 30 mil pessoas se conectaram a esse robô e eles fazem a coisa andar. Tá bem? Então, essa é a nossa função e cargo. Lá na frente, quando falarmos de agentes públicos, nós iremos dissecar devagarzinho a diferença entre cargo, função e função de confiança, cargo de comissão. Tem muita coisa boa pra gente ver lá na frente, tá bem? Então aqui, ó, exemplo, essa cadeira é de soldado de primeira classe. Dentro dela eu posso ter o patrulheiro, eu posso ser motorista e outras coisas que eu posso ser enquanto soldado. Existem cadeiras que não cabem para soldado. Já pensou o soldado comandando a polícia? Não, não cabe. Tem que ser oficial, porque é uma cadeira de oficial. Compreende? Então, essa cadeira tem 3 tipos. Essa pretinha é chamada DCA, vou explicar o que é. A vermelhinha e a verde. Já falei da verde. Essa verdinha aqui, ó, é a função, né, mais básica do Estado, de um modo geral. Tá bem? Essa vermelhinha é uma função diferente. Ela é específica de pessoas que vão compor a estrutura lá no topo, como presidentes, ministros, como deputados, como senadores. São pessoas que não fazem concurso como esse. São pessoas eleitas pelo povo, né? Nós iremos ter votação agora esse ano, nós iremos votar para prefeito, daqui a 2 anos para presidente, e aí alguém no meio do povo vai convencer o povo de que ele é a melhor pessoa para coordenar a máquina pública. O povo vai decidir e vai entregar ele uma roupinha. Essa roupinha é dourada, olha que bonitinho. Olha como ele fica mais bonito, tá vendo? Essa roupinha dourada dá ele uma vantagem. O cargo dele é um cargo de natureza política. Este cargo é um cargo de governo. Eles irão definir quais são as metas para a nossa sociedade. E fica para você um conselho, uma dica e um favor que eu te peço. Quando for votar, presta muita atenção de quem você está votando, porque dar essa roupinha aqui, ó, para qualquer pessoa não é uma boa ideia. Colocando lá uma pessoa que não tem competência para estar lá, você está estragando toda a máquina pública. Então, coloca pessoas que sejam competentes, pessoas que estudaram, que sabem o que estão falando ali, entende? E eles podem ser os nossos presidentes. E por que eu botei ministro aqui? Porque o ministro também é um cargo de natureza política. O ministro ou o secretário são pessoas de confiança do chefe de Estado. Aqui na Bahia, nós temos o governador e temos os seus secretários, que são colocados como, olha só, amigos do rei, tá vendo aí? Amigos do governante. O governante escolhe aquelas pessoas que têm competência técnica para assumir o cargo e que têm afinidades políticas. Eu entendo que você entende que meu governo é bacana e você vai contribuir com ele, você é competente, é o mais competente que eu posso dizer, é de minha confiança, venha. Eles são os ministros ou secretários. Eles também estão lá em cargos de natureza política. Então esse banquinho aqui, ó, vai trazer pra gente esse topo que é o presidente e aqui embaixo são os ministros. É igual, por exemplo, aqui numa cidade, o prefeito determina as coisas de ordem ali local. E os secretários irão fazer com que essas coisas... O secretário de urbanização verifica ali que a árvore na Getúlio Vargas ali caiu. O prefeito não vai lá. Tem um secretário para ir lá. Aí ele determina para o povo dele, os diretores de gabinete e os funcionários, para que eles vão lá e recuperem aquela árvore, ou o que seja, ou removam. Então, assim, a administração, o cuidado para com a cidade está na mão deles aqui, ó, dessa galera. E aqui embaixo, Danilo, quem está? A administração. Sabe quando você fala de governo? Sabe aquele governo que antes era de Deus, que virou do faraó, que começou aqui com o Império da Lei, aqui lá com Moisés, que foi lá do rei? Esse mesmo governo agora é de quem? É do povo, porque o Estado é de direito. E o povo é selecionado pelo próprio povo. Esse cara, ministro, presidente, a forma com que se organiza, falaremos lá em Direito Constitucional. E aqui também, na aula seguinte, logo, logo, você vai ver que essa organização, esse poder, quando ele é distribuído, são os entes federados. Faremos tudo lá na nossa próxima aula. O que eu quero que você entenda é essa lógica. O que é cargo público? É a roupinha. O que é função pública? É essa cadeirinha aqui. A pessoa passa no concurso, ganha um cargo público, vira servidor público, exerce uma função dentro de um órgão e dentro dessa pessoa política, que é o nome dela, a gente traz aqui, tá vendo? Você vai exercer a sua atividade. Essa pessoa tem mais de uma cadeira.
Uma que é do que foi escolhido pelo povo ou do amigo do governante, que é um cargo de natureza política. E para fechar a nossa aula de hoje, nós temos essa cadeirinha que é a DCA. Por que DCA? Direção, chefia e assessoramento. Por exemplo, diretor do presídio é um cargo de direção. Chefe da seção de RH, chefe de polícia, assessor do vereador. Esses cargos não são cargos que precisa fazer concurso, não em todos os casos. São cargos parecidos com esse aqui, ó, de ministro, por exemplo, tá vendo? Parecido com de ministro. Porém, é um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Você deve conhecer algum assessor de vereador. Ele é servidor público de algum lugar? Provavelmente não. Às vezes sim. Quando o vereador é um cara bastante competente, não comunga com essa ideia de rachadinha e etc., ele vai trazer pessoas competentes para trabalhar com ele e fazer a cidade andar. Teoricamente era para acontecer assim. Então, o vereador, ele vai chamar o amigo dele ou o cara competente e vai dar a esse cara um cargo. Ele vai sentar numa cadeirinha pública sem necessariamente ter essa roupa, porque aquele cargo ali, a qualquer momento, ele pode perder, porque é um cargo de direção, chefia e assessoramento. Para nós, para fins de prova, precisamos entender que os cargos DCA são chamados de dois tipos: cargos em comissão ou função de confiança. Olha o bizu, bizu do gaguinho. Você vai repetir comigo, tem que repetir comigo, viu? Do mesmo jeito, ó, faz assim, ó. Repete aí. É sério, repete aí. Bora. Função de puxa o F, eu puxo o F de novo. Função de confiança. É para cargo efetivo. E comissão, efetivo ou não. De novo, função de confiança é para cargo efetivo. E comissão, efetivo ou não. Danilo, não entendi. Repete para mim aí. Comandante-geral da polícia. Pode ser alguém chamado sem nenhum tipo de graduação? Não, chama José, que é meu amigo, comandar a polícia. Não é. Porque aquilo não é um cargo em comissão. É uma função de confiança. E essa função de confiança é um cargo de direção, chefia ou assessoramento. Nela você vai ter alguém que vai se conectar. Este alguém deverá ser um servidor público, porque função de confiança é para cargo efetivo. Olha só, cargo efetivo é o cara que faz concurso para ganhar essa roupinha. Cargo efetivo é esse cara. Não cabe sentar nessa cadeirinha aqui da função de confiança esse cara que está estudando. O que cabe é esse cara. Olha aqui, tá vendo? Esse cara aqui, ó, o ternozinho dele, ele vai exercer trabalho de direção, chefia e assessoramento. Ele vai ser o diretor da escola, ele vai ser o chefe do setor de RH, ele vai ser qualquer coisa. Já o assessor de vereador, não necessariamente pode ser esse. É qualquer amigo de quem? Do gestor. Então, esse cara pode ser um servidor, não pode? Pode. Por isso que cargo em comissão, efetivo ou não. Vamos repetir? Função de confiança é para cargo efetivo. E comissão, efetivo ou não. Para fecharmos o nosso conteúdo, eu vou ler explicando o que está aqui devagarzinho para vocês. Logo depois vocês vão pausar o vídeo, copiar o que a gente não copiou, né? Que foi essa parte daqui assim, ó, com esse nome bens públicos aqui, que é o nome da viatura, eu coloquei. E depois completa o conteúdo e nós finalizaremos a nossa aula. Vamos lá? O direito administrativo é um ramo do direito público. Olha ele aqui. Que tem por objeto os órgãos. Olha ele aqui. Os agentes, olha eles aqui, os agentes podem fazer concurso, eleitos pelo povo, esses são agentes. E as pessoas jurídico-administrativas, falei delas aqui, mas falarei melhor na nossa próxima aula, que são autarquias, fundações e por aí vai, que integram a administração. O ato de administrar, a forma de administração que nós temos. A atividade jurídica não contenciosa, falamos que o direito inglês trouxe o sistema de jurisdição única e as causas são julgadas todas pelo Poder Judiciário, portanto, o direito brasileiro que obedeceu a isso é não contencioso. Os bens, olha um bem público que é uma viatura, por exemplo, e os meios em que se utiliza para a consecução dos seus fins, todos vão ter a sua natureza, o quê?
pública. A intenção do direito público, eu só derrogo, eu só exorbito o direito comum se a minha intenção for cuidar do povo, porque a natureza das minhas ações será sempre com o povo, pelo povo, para o povo, porque a natureza é pública. Eu espero ter contribuído com você. Essa aula foi uma aula mais rápida, é uma aula direcionada, você vai copiar o que está aqui, fazer as questões do seu módulo, e se você não adquiriu o módulo, entra no site do Quadrivium, adquire ele em PDF, ou se você mora em Feira e quer pegar aqui na sede do Quadrivium, disponibilizamos os módulos por cá, tá bem? Com isso, a gente finaliza a nossa primeira aula, iremos para a nossa segunda aula. Obrigado por participar até aqui, e o Senhor Deus possa proteger, cuidar e abençoar você e abrir a sua mente para que você possa entender isso, brocar nas provas e amanhã estar aqui compondo junto comigo, parte aí da segurança pública, ou parte aí do judiciário, ou parte aí das carreiras fiscais dos tribunais. Tenho certeza que se você seguir conosco, você receberá a sua aprovação. Forte abraço e até a próxima.